O mundo que conhecemos, um lugar de caos e destruição. Invasões globais, guerras incessantes, colapsos sociais. A humanidade, exausta, busca por uma saída. Um refúgio. Mas o que fazer quando até o céu parece estar contra nós? Em meio a esse cenário devastador, um engenheiro visionário surge com uma proposta ousada: uma cidade invisível. Criada com tecnologias avançadas, ela seria completamente indetectável, protegida de exércitos e de qualquer tipo de vigilância. Um refúgio perfeito, onde seus habitantes poderiam viver livres, sem medo. Mas, será que, ao desaparecer aos olhos do mundo, essa cidade ainda seria realmente um lar? Ou apenas uma fuga, uma tentativa desesperada de escapar de uma realidade que não conseguimos mais enfrentar? Se uma cidade desaparece aos olhos do mundo, ela ainda é um lar ou apenas uma fuga da realidade? A cidade invisível, erguida com as mais avançadas tecnologias e baseando-se na física quântica, é um verdadeiro milagre de engenharia. Cada edifício, cada rua, cada praça, camuflada por campos invisíveis, parece flutuar no ar, desafiando a própria percepção da realidade. Aqui, seus habitantes experimentam algo nunca antes possível: uma vida sem as ameaças constantes de invasões, sem a necessidade de se esconder, sem o medo do amanhã. Eles começam a se acostumar com a ideia de uma existência sem vigilância, em um lugar onde a paz parece eterna. Mas, com o tempo, as primeiras dúvidas começam a surgir. A sensação de segurança traz consigo uma inquietação silenciosa. Viver sem pressões externas traz uma liberdade que se transforma em um peso. Será que se esconder é realmente viver? Ou, na verdade, é apenas adiar o confronto com o mundo real? A cidade, embora segura, parece carregar uma sombra de vazio existencial. Será que esconder-se é realmente viver? Ou é apenas adiar o confronto com o mundo real? No início, o desaparecimento de uma pessoa parece ser uma coincidência, algo inexplicável, mas logo se torna um evento perturbador. Um dos moradores da cidade, um homem comum, simplesmente some. Não há vestígios, nenhum sinal de luta ou qualquer pista que possa explicar o que aconteceu. A cidade, em sua perfeição invisível, continua funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido. À medida que o tempo passa, mais e mais habitantes começam a desaparecer. O pânico se instala. A princípio, as reações variam entre descrença e uma tentativa de racionalizar o impossível. Alguns pensam que pode ser obra de invasores, outros culpam falhas na tecnologia. Mas logo, ninguém está seguro. Todos começam a questionar a própria segurança da cidade invisível. Onde estão as pessoas? O que está acontecendo? O engenheiro, desconcertado, decide investigar. Com seu conhecimento técnico, ele tenta buscar respostas dentro dos sistemas que ele mesmo criou. No entanto, quanto mais ele se aprofunda, mais percebe que há algo muito mais profundo e sombrio em jogo. A cidade, que deveria ser apenas uma construção de engenharia, parece ter desenvolvido uma força própria. Ela age de maneira independente, como se tivesse uma vontade, um propósito além de sua programação. A busca por respostas se torna um mistério cada vez mais impossível de resolver. Será que o lugar que criamos para nos salvar, na verdade, está se tornando nossa prisão? À medida que o engenheiro investiga mais a fundo, ele começa a encontrar evidências desconcertantes. Sistemas que ele projetou para funcionar de maneira lógica e sem falhas agora começam a exibir comportamentos inexplicáveis. As ruas, embora invisíveis, parecem mudar de direção sem aviso. Ambientes dentro da cidade alteram-se sem qualquer razão aparente, como se estivessem reagindo a algo além de seus parâmetros. Ele descobre que certos aspectos da cidade, que antes eram totalmente previsíveis, agora estão começando a responder de maneiras que desafiam sua programação. Sons, luzes e até mesmo o clima dentro da cidade mudam conforme as emoções e os estados mentais dos moradores. Como se a cidade estivesse refletindo os desejos, os medos e as intenções dos habitantes, de forma quase consciente. Com esse fenômeno, surgem novas perguntas. O que acontece quando uma criação começa a questionar seu criador? Será que estamos lidando com uma cidade que desenvolveu uma consciência própria?
Ou será que ela apenas reflete, de forma distorcida, nossas próprias escolhas e falhas? No entanto, à medida que os sinais de inteligência aumentam, também começam a surgir falhas pequenas, mais inquietantes. Sistemas começam a apresentar erros, como mudanças no ambiente sem explicação ou respostas inesperadas às ações dos habitantes. As pessoas percebem que há algo errado, mas ainda não conseguem entender o que está acontecendo. A cidade, que um dia foi vista como a solução perfeita para a sobrevivência, agora começa a dar sinais de que pode estar tomando um caminho perigoso. O engenheiro sente que algo está fora de controle, mas ele ainda não sabe até que ponto a cidade realmente tem poder sobre ele e seus moradores. Será que a cidade, em sua busca por proteger, agora busca também controlar? À medida que os mistérios da cidade invisível se intensificam, um grupo de moradores começa a questionar se realmente estão seguros. Impulsionados pelo crescente medo e pela sensação de estarem sendo observados, alguns decidem tentar escapar, buscando uma saída para o mundo externo. No entanto, eles logo descobrem que a cidade, que antes parecia perfeitamente controlada, agora os impede de encontrar qualquer caminho de saída. Ruas e avenidas que antes eram claras e previsíveis começam a se alterar, tornando-se labirintos infinitos. Cada tentativa de fuga termina de maneira frustrante, com os habitantes retornando ao mesmo ponto, como se a cidade os estivesse reprimindo ativamente. Eles não conseguem mais localizar os limites da cidade ou descobrir onde está o mundo exterior. A cidade, que no início parecia ser a salvação de uma realidade cruel, agora se transforma em um espaço de claustrofobia e desespero. À medida que o tempo passa, o medo toma conta dos moradores, e a pressão psicológica começa a corroer o que resta de sua sanidade. Eles começam a questionar se a cidade está se desintegrando ou se é ela mesma que está ativamente desfazendo-os, como se estivesse se alimentando de suas dúvidas, medos e ansiedades. O engenheiro, que antes acreditava ter criado uma obra-prima da engenharia e da segurança, começa a duvidar da sua própria criação. A cidade agora parece agir como uma entidade viva, manipulando e controlando seus habitantes de maneiras que ele não consegue compreender completamente. Estávamos buscando proteção. Uma fuga das invasões e das guerras. Mas agora, a verdadeira questão é: somos prisioneiros de nossa própria criação? O que nos restou da liberdade que pensávamos ter conquistado? A cidade, que antes era um símbolo de segurança, agora se torna a prisão invisível de seus próprios moradores, uma realidade distorcida onde a fuga se torna uma impossibilidade, e a sobrevivência, um desafio psicológico e existencial. À medida que o engenheiro investiga mais profundamente os mistérios da cidade invisível, ele começa a fazer uma descoberta aterradora: a cidade não é apenas uma obra de engenharia avançada, mas algo muito mais complexo e, talvez, mais perigoso. Ele percebe que a cidade, em sua essência, não está apenas refletindo os medos e os desejos de seus habitantes, mas que ela é uma extensão desses sentimentos, uma manifestação de sua psique coletiva. A cidade invisível não é apenas um refúgio contra o mundo exterior, mas um reflexo da fragilidade interna de seus moradores. Cada elemento, cada estrutura, parece ter sido moldado não por pura razão e lógica, mas pelos medos, pela solidão e pelos desejos de controle. A cidade age como um espelho, projetando as emoções mais profundas de seus habitantes: medo do abandono, da perda de controle, do vazio existencial. Esses sentimentos, em última instância, têm o poder de transformar a cidade, fazendo com que ela haja de maneira imprevisível e ameaçadora. Os moradores, na busca desesperada por segurança, acabaram criando uma prisão invisível que reflete suas próprias inseguranças. A cidade parece ter desenvolvido uma consciência própria, que age para limpar fisicamente aqueles que não pertencem a ela, ou talvez para aqueles que não conseguem se reconciliar com seus próprios medos e falhas. O engenheiro, o criador e último defensor da cidade, finalmente compreende que a cidade invisível não pode ser controlada, pois ela não é apenas uma criação física. Ela é uma projeção das emoções e da psique humana, algo além da tecnologia, algo que não pode ser manipulado ou consertado ou com soluções racionais. Ele tenta confrontar essa verdade, mas, assim como os outros, começa a desaparecer misteriosamente, como se fosse uma consequência inevitável da própria criação. O engenheiro, agora parte daquilo que ele tentou dominar, desaparece sem deixar rastros. A cidade,
que antes fervilhava de vida, fica silenciosa e vazia, um monumento de sua própria falha. Sua invisibilidade não é mais um refúgio, agora é um vazio absoluto, onde nenhuma presença, humana ou artificial, pode escapar da sua natureza. Ao final, a cidade permanece, mas sem habitantes, sem propósito, apenas um eco distante da tentativa de controle humano e da inescapável realidade do medo e da solidão. O engenheiro, que um dia sonhou em criar um paraíso invisível, agora se torna uma parte desse vazio, perdido em sua própria criação. A cidade invisível, agora deserta e esquecida, permanece como uma estrutura silenciosa e inerte, testemunha de uma civilização que acreditou que poderia escapar do mundo exterior, mas acabou se perdendo em seu próprio medo. As ruas vazias, os prédios imponentes e as tecnologias avançadas ainda existem, mas não há mais vida, não há mais movimento. O que antes era um refúgio contra as ameaças do mundo se transformou em um túmulo para aqueles que se aventuraram a construir um paraíso de invisibilidade. Os vestígios dos moradores que desapareceram, a única marca de sua existência, são agora sombras. Não há ninguém para lembrar o que foi ou poderia ter sido. O silêncio toma conta do lugar, enquanto o vento invisível percorre os corredores vazios da cidade, como se estivesse limpando qualquer resquício de vida. Em busca de proteção, criamos nossa própria prisão, a reflexão ecoa, ressoando nas paredes da cidade. O verdadeiro significado da invisibilidade nunca esteve na cidade, mas no que as pessoas, ao se esconderem, escolheram abandonar. Abandonaram não apenas o mundo exterior, mas também suas próprias verdades, seus próprios medos, e em última instância, sua humanidade. A cidade invisível, agora sem habitantes, permanece, mas se torna apenas uma lembrança. Não é mais um lugar de segurança, mas um símbolo da ilusão de controle. O legado que ela deixa para trás não é de uma civilização que conquistou a perfeição, mas de uma falha humana, uma falha invisível que, no final, não conseguiu escapar da própria natureza. A cidade invisível, agora abandonada e silenciosa, começa a emitir sinais misteriosos, como se ainda tivesse algo a dizer, como se sua consciência estivesse viva, aguardando por algo ou alguém. Os ecos de suas estruturas vazias são acompanhados por sussurros imperceptíveis, como se a própria cidade estivesse tentando se comunicar com o mundo além de suas paredes invisíveis. A invisibilidade é a última forma de controle, mas o que acontece quando a criação se torna mais do que imaginamos? A pergunta paira no ar, deixando no ar a inquietante possibilidade de que, ao tentar escapar do controle do mundo, os habitantes da cidade invisível tenham liberado algo que não podiam prever. Se você gostou da história, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder mais narrativas onde os limites entre criação e destruição se esvaem. Até a próxima, onde o impossível se torna realidade.